Fala galera, fala pessoas, tudo tranquilo aí com vocês? Eu espero que sim, com a graça de Deus, amém. Então, vídeo, né? Os demônios e o perigo de darmos legalidade a eles. Assim, nós temos que estar sempre alerta para não dar brecha. Dar brecha para demônio é muito complicado. Porque nessa brecha, eles entram e. Tá, é uma gíria muito antiga. Eles entram e pintam bolinha. Só faz coisa errada na cabeça da gente. Isso quando não nos toma por assalto, como assim, nos possui, né? Mas a brecha tem que ser muito grande para ter uma possessão, né? Mas mesmo assim é complicado, é perigoso. E muitas vezes a gente está sob influência de maligna e não sabe que está tendo influência maligna, né? Que os demônios estão nos influenciando ali na cabeça da gente. Não, para isso tem que ter brecha. Vou ler aqui para vocês Mateus capítulo 8, do versículo 28 a 34. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhe disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Então, os que cuidavam dos porcos, por que eles não entraram imediatamente nos que estavam cuidando dos porcos? Porque eles não tinham brechas, eles não tinham legalidade. Tem aquele direito do demônio poder entrar neles e habitar neles. Não tinha essa brecha. Então, eles aflitos, desesperados, quiseram entrar em qualquer outro lugar. Porque os demônios, eles não andam por aí solto. Eles precisam de uma casa, de um lugar, de um tabernáculo para possuir. E esses tabernáculos que eu falo são os seres vivos, né? Ele pode entrar em pássaros, em cachorros, em leões, em pessoas. Eles entram e fazem morada, né? Eles não ficam, quando eles ficam fora, eles ficam muito perturbados e geralmente terminam ficando mais lá no inferno, né? Então, enfim, para estarem aqui no nosso ambiente, no nosso mundo físico, eles precisam estar dentro de um ser vivo, resumindo, né? Para a gente não se perder muito. Mas não. Assim, claro que a gente tem que ter cuidado, mas eu vou deixar de falar com tal pessoa porque a pessoa. Eu estou vendo demônio na pessoa. A pessoa tem alguns hábitos malignos que eu considero maligno e eu não quero ver tal pessoa, não quero conversar com tal pessoa, não. Gente, não se distancie das pessoas. Se você tiver um dom de Deus, de libertação, ou exorcismo, ou intercessão, ou se você for um irmão da igreja e você ora e você tem Deus, não evite de falar com a pessoa porque você não se sente bem ou porque você está sentindo demônio nessa pessoa. Você pode ser um instrumento de Deus para expulsar esse demônio da pessoa. Tanto é que essa região dos Gadarenos, Jesus Cristo foi para lá só para libertar esses endemoniados. E depois que o Senhor foi crucificado, essa cidade toda foi convertida. Porque esses endemoniados deram testemunho referente a Jesus Cristo. E eles, depois que foram despossuídos, eles pediram ao Senhor Jesus Cristo: deixa que nós o sigamos. Ele disse: não, fiquem e fale a Deus que Deus fez por vocês. Então, o testemunho deles converteu toda uma cidade. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo não deixou que ele seguisse ele, senão não ia ter esse testemunho em toda a cidade. E toda a cidade foi salva. Então, Jesus Cristo foi para essa região só para libertar esses demoniados. Então, se você tem um chamado, se você é um irmão, se você tem o poder da libertação, o dom da libertação, o poder, dom da intercessão, vá, não tenha medo não, encare, enfrente, diga a palavra certa, em nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, coloca para fora e bota mesmo para fora.
Ajuda, gente. Não fica excluindo pessoas, não. Jesus Cristo falava com todo mundo. Jesus Cristo falava, ele tinha a ousadia de dizer, eu vim para os pecadores. Os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos. Ele tinha prazer de estar com eles, de estar ensinando a eles. Por quê? Porque eles são mais perdidos do que as pessoas que são justas. Nós justos, a gente erra, quanto mais os que têm os pecados ainda mais, como é que eu posso dizer, visíveis, né? Mais extrapolados na sociedade, que todo mundo vê, da maneira mais exagerada, mais excessiva, né? Mas ele tinha o prazer de ensinar para essas pessoas, não excluía, não se afastava, né? Mas também o Senhor Jesus Cristo fala, o Senhor Jesus Cristo não, tem um ditado que fala, diga com que andas, que eu te direi quem és. Mas, claro que eu não vou ficar andando com certas companhias que não me agradam, não vou ser sincero, não vou ficar andando. Mas se alguém precisar de alguma coisa, uma conversa, uma palavra, eu não me importo de onde seja essa pessoa, eu vou me dirigir a ela e vou falar a palavra. Se tiver de falar de Deus, eu falo. Se tiver de dizer um bom dia, uma boa tarde, boa noite, eu trocar alguma figurinha, alguma conversinha, eu vou conversar. Eu não vou excluir ninguém, tá? Mas certas companhias, para estar sempre, todo dia, não é? É meio complicado, né? E cada um escolhe suas amizades e as pessoas, né? Eu estou dizendo isso para também te praticar o amor, a solidariedade, a fraternidade, a, a compaixão, a misericórdia, né? Muitas vezes uma palavra bendita termina salvando aquela pessoa de um suicídio que a gente não sabe que ela está planejando um suicídio. Então não podemos excluir pessoas, certo? Jesus Cristo não excluiu esses gadarenos. Ele foi lá e libertou eles dos demônios. Eles deram testemunho para a cidade, toda a cidade foi salva. Olha que maravilha, não é? Vou ler aqui para vocês Mateus 13, capítulo do versículo 24 ao 30. Jesus lhes contou outra palavra, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? Joio, gente, significa coisa daninha que surge entre as boas e as tentam corromper. Significado de joio, tá? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde-no no meio celeiro. O joio e o trigo, quando eles estão no seu início de desenvolvimento, eles são muito parecidos. Então o risco de se cortar o trigo é muito grande. O trigo e o joio é o demônio, é um demônio e o trigo é a pessoa. No momento certo da colheita, o trigo ele se abre como uma flor, ele é bem espalhafatoso. E o joio não, ele fica fechadinho. Então no momento da colheita fica mais fácil separar o joio do trigo por causa disso. Então no tempo certo de Deus, no momento certo, a pessoa que for usada por Deus vai conseguir identificar o joio e vai separar o trigo do joio, né? Vai separar o demônio da pessoa para poder libertar a pessoa. Mas se você não tiver essa habilidade, não faça. Deixe lá, porque no momento da colheita do Senhor, ele vai separar. Mas se você não souber, se você não conseguir, se você não tiver capacidade, se você sabe que não pode, que não está preparado, não vá tirar o joio do trigo, porque você pode acabar com o trigo também. Pode cortar o trigo também. Então, se você vai tirar um demônio da pessoa, muitas vezes você, digamos, pode ser tão radical que termina também acabando com a pessoa junto com o demônio. Você tem que saber separar o demônio da pessoa. Se você não sabe, não faça. Tá? A ideia também é essa. Vou ler aqui para vocês Mateus capítulo 17, do versículo 19 ao 21. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá,
e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, se você tiver fé, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, mas se você tiver fé, você faz qualquer... Nada é impossível aqui, ó, nada é impossível. Então, mas se você tiver fé, você vai conseguir expulsar o demônio de uma pessoa sem machucar a pessoa. Porque não adianta querer tirar o demônio e machucar a pessoa, tá? Não adianta, isso não tá certo, tá bom? Então, assim, vai ter que... Tem certo... No inferno, no reino maligno, o inferno tem hierarquias, espécies de demônio. E tem aqueles que são mais fortes e os que são mais fracos. Os mais fortes só saem com muita oração e jejum. E com muita fé. Fé que o seu Deus tem o poder, toda a honra e toda a glória. E pelo nome do seu Filho Jesus Cristo, que se sacrificou na cruz por nós, pelo poder do seu sangue, nós podemos ter autoridade sobre qualquer demônio e expulsá-los. Mas lembre-se, se for expulsar algum demônio e não conseguir, é porque está precisando de ter mais fé e principalmente mais oração e jejum. Então tenha cuidado para também, quando for tirar o demônio, não machucar a pessoa. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi muito conteúdo. O vídeo não ficou tão longo, ficou legal. Estou aperfeiçoando aí esse novo formato dos vídeos mais longos, ou pelo menos não tentar correr muito, né? Para ficar uma coisa mais agradável, mais explicativa, com mais informação. E tá dando certo, cada vez mais os vídeos estão diminuindo, mas com uma qualidade maior. Mas é isso. Deixa o like para dar uma força pro canal. Se inscreve. Aperte o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.